pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre favelas e urbanização. Uma coisa está ligada com a outra, é muito importante, está no edital e vai cair da prova. Então vamos lá. Pessoal, o que é uma favela? É uma construção, geralmente periférica, de gente baixa renda, em condições miseráveis, que se juntam e constroem barracos em situações bem precárias. Belo Horizonte sofreu com isso, existe até hoje. Hoje Belo Horizonte tem 224 favelas no total. Essas favelas ficam em zonas periféricas, porque nós vamos ver aqui no processo de urbanização elas foram expulsas para a periferia, né? A favela em BH começa lá na época que chegou o pessoal para construir a cidade projetada. Foi decidido que seria transferida à capital, Arão Reis e a sua equipe constroem o projeto e chega a hora de construir. Quando começa-se a construir, é trazido muita mão de obra de fora, contratado empreiteiras, funcionários de diversas áreas para estar construindo, para estar botando a mão na massa. Só que quando chegaram lá, não tinha hotéis, casas, não tinha nada para eles ficar. Eles iam começar a construir do nada, do zero, de um arraial, entendeu? Então, para comportar toda aquela gente, eles começaram a fazer o quê? Fazia ali um conjunto de barracas para as pessoas ficarem, construir umas 2 patentes, e do outro lado fazia mais um grupo de trabalhadores, e essas pessoas traziam as suas famílias, e assim formavam os aglomerados. E o interessante é que quando se forma uma favela, o sentimento dos moradores é sempre assim, ó, é provisório, é só a gente fazer isso, é só até a gente fazer aquilo. Então eles achavam que iam ficar naqueles locais até terminar de construir a cidade. Só que terminou de construir a cidade, eles continuaram na periferia em barracos. Por quê? Porque o centro urbano de BH, a ideia de urbanização ali do centro era para o comércio, era para os edifícios públicos. Tanto é que os funcionários públicos da antiga capital receberam terrenos ali dentro. Já alguns grandes comerciantes também receberam terrenos ali dentro. Já os operários, de quando começou a chegar as fábricas e realmente começar a se urbanizar Belo Horizonte, os operários não tinham local para morar. Não foi se pensado nisso quando Arão Reis pensou no projeto e foi aperfeiçoado e passou na mão dos outros engenheiros. A questão é, os operários moravam na periferia. Tinha o centro, eles moravam longe do centro. E a região começou a ficar mais pobre, porque começou a vir mais gente. A indústria começou devagar, não chegou explodindo, como a gente já viu aqui. Então esse pessoal, alguns não tinham mão de obra especializada, os outros vieram de outro lugar só seguindo o bando e chegaram ali, não tinha emprego. A Fiat não tinha chego ainda, não tinha aquelas zonas comerciais, industriais, o negócio começou devagar. Então o pessoal começou a ficar marginalizado, ficaram na margem da cidade. E eles constroem em locais que os empresários não querem, as construtoras não querem, porque são locais de risco. É morro, é planalto com banhado, locais assim insalubres, que são perigosos até. Na década de 50 e 60, a população das favelas de BH chegaram a ser maior do que a população urbana. O crescimento urbano, essa característica do capitalismo de ter o poder de aquisição, lembra do pronome possessivo? O capitalismo traz agora é meu. Quando é meu, as pessoas vão para lá, porque é meu, é particular meu. E as pessoas começaram a comprar terrenos. Os empresários, os grandes comerciantes, esse pessoal aí começou a comprar, ter o poder aquisitivo, eles sempre fazendo mais dinheiro, e as pessoas que não tinham iam indo para fora. Então aí nós começamos a desigualdade do capitalismo. Uma das características da urbanização de todo o país, né? Tanto é que essas questões da favela e da periferia, em todas as grandes capitais, se tem em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Salvador, tem em Minas Gerais. As grandes capitais aconteceram nesse processo de urbanização às periferias, vulgo favela. Favela é sempre associado a um termo de pobreza, justamente por tudo isso que eu expliquei aqui, e as construções bem insalubres, bem complicadas ali de se viver pelo perigo, pela estrutura
que pode desbarrancar e matar um monte de gente a qualquer momento, como acontece de vez em quando passa no jornal, infelizmente. Apesar de 1961 a 1964, no governo de João Goulart, começou-se a ter a ideia de construir escolas, posto de saúde, estrutura de segurança nas periferias, para urbanizar as periferias também. Porque até então, o que mantinha a favela com saúde, com pouco, né? Mas ainda tinha alguma coisa, eram as associações. Os moradores faziam associações e tentavam conversar com médicos, com associações médicas, para eles estar em parceria fazendo esse trabalho social dentro das favelas. Então, em 1961 começou um movimento nacional para estar olhando mais para esse público marginalizado da urbanização. Aí o que aconteceu? Em Belo Horizonte, nas favelas, chegou só em 1980. Demorou um bocado, mas começou-se a olhar mais para a periferia. O que ajudou no surgimento do PRODECON, o Programa de Desenvolvimento Comunitário, que foi justamente esse olhar voltado para as comunidades carentes, que de certa forma saíram extremamente prejudicadas no processo de urbanização, né? Nesse baque que a sociedade levou quando começou-se a ter necessidade de mão de obra especializada, o pessoal não tinha ganhado estudo, capacitação profissional, então, querendo ou não tinha como eles entrar no mercado de trabalho, nesse sistema capitalista de consumo, então precisou-se desse incentivo. Hoje ainda se tem muitas favelas, né? E isso é um número bem grande, é preocupante, porque são situações de risco mesmo. Além do pessoal estar na pobreza, é perigoso para a vida deles. Quando chove, cai paredes, porque as paredes estão em cima de barro solto, em cima de um morro. Aí a prefeitura também não pode ir lá construir, porque se eles construírem num terreno mole, em época chuvosa, é capaz de ter mais peso e desbarrancar mais coisas ainda. Então tem épocas do ano que a prefeitura pode ajudar a periferia, e as periferias são locais de altíssima criminalidade. A criminalidade está muito vinculada nesses setores. Então temos aí a necessidade do setor público de estar cada vez mais investindo na segurança das favelas. Temos aí o Exército no Rio de Janeiro, se deu certo, não deu, é outra história, mas é uma tentativa de estar combatendo ao crime. As UPPs também são tentativas de estabelecer segurança dentro das favelas. E não podemos nunca deixar de estar aí tentando resolver esse problema, né, pessoal? Porque enquanto tiver desigualdade, ninguém vai estar feliz, né? É um problema de segurança pública, de saúde pública, de saneamento, envolve todos os problemas que um processo urbano pode ter, é representado pela favela. Então precisamos de uma melhor administração pública que esteja aí trabalhando esse processo, porque é um problema no país todo. Todo o país começou a ser urbano faz pouco tempo. Se a gente for ver comparado à história dos outros países, o Brasil ele começou a ser urbano há pouco tempo e ainda temos esses problemas para estar aí resolvendo. Valeu, pessoal, até a próxima.